Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia. Hoje vou auxiliá-los com o plano de estudos tutorados PET da terceira semana de 1 a 5 de junho. O objetivo desse vídeo não é uma aula exaustiva, pois a aula de Geografia já está disponível na Rede Minas e também no YouTube e no aplicativo. O objetivo dessa aula é auxiliar nas atividades. Na terceira semana, o tema para o primeiro ano do ensino médio é a Ordem Ambiental Mundial, que está no PET a partir da página 83. A Ordem Ambiental Mundial. A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Cúpula da Terra, ocorreu no Brasil no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, devido à necessidade de normas regulatórias das relações entre os Estados. Neste período já estava em questão a soberania sobre o território dos Estados, a segurança ambiental global, a capacidade dos ambientes naturais em sustentar a atividade econômica atual e o limite posto à reprodução da vida diante de problemas gerados pela degradação ambiental. Lembrando que Estados, neste caso, está com um E maiúsculo e significa Estado-nação, países. Assim, a partir da Cúpula da Terra, um novo marco legal internacional foi estabelecido, baseado numa série de acordos multilaterais globais que incluíram instrumentos jurídicos visando o estabelecimento de normas para limitar e converter os impactos dos processos econômicos e tecnológicos sobre o meio ambiente. A CENOMAD conseguiu mobilizar lideranças políticas de 178 países, ao lado de uma expressiva participação da sociedade civil, através das organizações não governamentais, ONGs. A CENOMAD criou uma nova compreensão baseada no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e no reconhecimento pelos países desenvolvidos de sua responsabilidade na degradação do meio ambiente internacional. Assim, os compromissos assumidos na conferência e formulados na Agenda 21 e nas convenções aprovadas reconheceram a interdependência entre o desenvolvimento e o meio ambiente, fundamentando a ação internacional sobre a cooperação, a realização de projetos conjuntos, o compartilhamento de vantagens e o fortalecimento de competências nacionais. A Agenda 21 consistiu num plano de ação para a virada do século, visando minimizar os problemas ambientais mundiais. A agenda também define comunidades locais como povos que vivem sem a organização de estados, reconhecendo sua importância e a necessidade de mantê-los vivos. Essas comunidades representam formas alternativas de reprodução da vida da espécie humana, bem como dispõem de um saber que interessa ao Ocidente. Os acordos firmados na CENOMAD foram expressos como convenções internacionais. Essas convenções referiram-se às mudanças climáticas globais e ao acesso e manutenção da biodiversidade. Houve ainda a Declaração do Rio, contendo princípios sobre a preservação da vida no planeta, e a Declaração de Florestas visando a manutenção das mesmas. Entre os acordos multilaterais globais gerados na CENOMAD, destacou-se a Convenção sobre Biodiversidade, que estabeleceu um novo código de conduta no plano internacional. Para tratar da questão, este novo código foi, sem dúvida, consequência direta por parte das nações da conscientização da perda de biodiversidade, que, devido principalmente ao seu valor estratégico, é matéria-prima potencial para o desenvolvimento de biotecnologias avançadas que manipulam a vida ao manipularem seu material genético. A CENOMAD significou uma importante evolução do pensamento internacional em relação ao tema, demonstrando que a crise ambiental era generalizada e global, com dimensões políticas, econômicas, institucionais, sociais e culturais.
Nessa perspectiva, foi delineado o conceito de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a discussão de padrões econômicos relacionados a crescimento produtivo e populacional, disponibilidade de recursos e limites. Segundo o relatório, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Desta forma, o que realmente deve ser levado em conta é aquele tipo de inserção que permita ao Estado manter o crescimento em bases nacionais, mas igualmente mantendo a identidade nacional, coesão social e integridade ambiental. A sociedade civil precisa desempenhar um papel cada vez mais ativo na determinação do que é aceitável e inaceitável. Para tanto, a democracia torna-se o principal valor na análise das relações entre proteção ambiental e outros valores coletivos, como justiça social ou prosperidade econômica e segurança nacional. Agora é hora de testar seus conhecimentos adquiridos na leitura, através da videoaula de geografia disponível na Rede Minas, no canal do YouTube ou pelo aplicativo. A questão número 1 traz um texto e ao final a pergunta. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. Como a sustentabilidade pode ser explicada? A questão 2 e 3 devem ser respondidas através da tabela que está disponível. Analise a tabela e leia o trecho para responder às atividades 2 e 3. Na tabela nós temos a produção de etanol, de cana e de milho, o gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool, de cana ou de milho, e o balanço energético positivo e negativo em relação à cana e o milho, o custo de produção e o preço de venda do litro. Faça a análise da tabela. As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Líderes na produção e no consumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América produziram juntos cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os Estados Unidos utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção de álcool nesses países. O quadro já foi analisado no slide anterior. A atividade 2. Qual dos produtos permite a geração de biocombustível com menor impacto ambiental? Explique. Você volta no quadro e faz análise de qual tem o menor impacto ambiental e explica a sua resposta. A atividade 3. Qual dos países contribuído para a sua sustentabilidade ambiental quando se observa a produção de combustíveis renováveis, biocombustível? Explique. Para responder à atividade 4, é necessário ler o preâmbulo da Carta da Terra. A Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que o meio de uma diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a esse propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para
os outros, com grande comunidade da vida e com as futuras gerações. A Carta da Terra motiva a busca pelo desenvolvimento sustentável. Explica esse conceito a partir de um exemplo da vida cotidiana. Ou seja, aqui não está pedindo para você fazer a definição do desenvolvimento sustentável, que já está no texto do conteúdo, mas para você exemplificar a partir de um exemplo da vida cotidiana, do seu dia a dia, do dia a dia das nações, das populações. Ou seja, de que forma podemos utilizar os recursos naturais pensando nas gerações futuras, de forma a não prejudicarmos as gerações futuras. Como isso se dá no cotidiano? Para responder à atividade 5, é necessário ler o trecho da notícia intitulado Pandemias, uma questão de política ambiental. O trajeto do coronavírus Covid-19 é ilustrativo da vulnerabilidade ambiental que se encontra a população mundial. Caso as teses sobre a origem do vírus sejam comprovadas, encontramos um rastro predatório e ilegal, que envolve redes de tráfico de animais silvestres e espécies ameaçadas de extinção. A trajetória ecológica do vírus revela essa cadeia e tem início nas populações de morcegos, como seu hospedeiro original. As pesquisas recentes mostram, no entanto, que o Manis pendactylina, ou pangolim, uma espécie de tatu, como o hospedeiro intermediário do vírus, o qual é consumido de forma ilegal por certos estratos da população asiática. A partir da leitura da reportagem, construa um parágrafo argumentando sobre a importância da conservação ambiental. Ou seja, a notícia trouxe uma série de questões, até de crimes envolvendo a relação homem-natureza, né? Sociedade e natureza, e aí você vai construir um parágrafo demonstrando, utilizando de argumentos para a importância da conservação ambiental. Chegamos ao fim do vídeo, que é um auxílio no plano de estudos tutorados de Geografia da terceira semana. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para auxiliá-los e tirar suas dúvidas. Obrigado.